Graça e paz a todos. Respondendo aqui ao irmão José, ele fez a pergunta: o número de pessoas na igreja no segundo casamento é muito grande. Muitos apegados na justificativa que foi no passado e que Deus faz tudo novo. Eu não sinto paz em falar em segundo casamento. Você acha, ele fazendo a pergunta para mim, que quem está no segundo casamento, dentro da igreja, com filhos, este casal vai perder a salvação? Aí ele fez a observação aqui, ó. Minha irmã é casada com um divorciado faz 16 anos. Tem 2 filhos, vive bem e acha que está tudo bem. Amado José, nós temos que entender, para começar, você não deve, meu querido, perguntar a uma pessoa se ela acha qual atitude vocês têm que, como eu posso dizer, vocês têm que tomar. Vocês têm que... você pode até fazer essa pergunta, não tem nada demais, mas vocês não podem deixar se guiar pelo que os outros vão falar. No caso que eu vou falar para você, porque eu, quando leio a sã doutrina, eu enxergo nessa direção, que o único casamento lícito aos olhos do Senhor é o da primeira aliança, que nós só podemos nos casar com outra pessoa independente do que tenha acontecido, só na morte do primeiro cônjuge. Se ele vier a falecer, aí sim nós podemos contrair um novo casamento. Caso contrário, isso aí é adultério, e os adúlteros não herdarão o reino de Deus, assim como quem pratica a homossexualidade, a glutonaria, tudo aquilo que a pessoa desobedece a Deus, não faz parte das obras que Deus já preparou para que os seus filhos praticassem. Bom, então, a pergunta sua é lícita? É lícita. Mas você não deve se guiar pelo que eu vou falar ou que outra pessoa vai falar diferente. Você tem que colocar qualquer um à prova, inclusive esse que está na sua frente aqui, José, falando. Mas para isso você tem que ter intimidade com o Senhor. Você tem que ler a Bíblia, oração. Você tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, meu amado. Quando você me perguntou, eu não sinto paz em falar no segundo casamento. É sinal que o Espírito Santo já está te incomodando. E você fala que a sua irmã está feliz, que ela se casou com um divorciado e já está há 16 anos nesse casamento, forma uma família abençoada, uma família com 2 filhos, vive bem, que está tudo correndo bem. Nós temos que entender, quando você falou aqui que você quis dizer que falaram que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. No livro de Atos, no capítulo 17, versículo 30, realmente fala: no passado Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora Deus ele pede e manda que as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados. A gente pode pegar um exemplo, José. A pessoa está na prática homossexual. É um casal do mesmo sexo. Hoje em dia já está podendo até se casar. Estão casados direitinho. Uma dessas pessoas, elas vêm a se arrepender. Eles aceitam Jesus como seu único Salvador. E o Espírito Santo, se ele realmente for tiver o Espírito Santo vai incomodar ele. O que ele vai fazer? Ele vai continuar nesse casamento? Porque no passado Deus não levou em conta o tempo da ignorância? Não. Ele vai se desvincular dessa união ilícita, dessa imoralidade sexual, dessa relação sexual ilícita, onde o Senhor Jesus falou também de uma relação sexual ilícita em Mateus capítulo 19, versículo 9. O homem que se divorcia de sua mulher e se casa com outra comete adultério. E quem casa com uma mulher divorciada do seu marido, adultera com ela. Isso está em Mateus 19, 9. Existe uma exceção, exceto em caso de fornicação. O que é fornicação? É toda prática sexual que não é lícita aos olhos do Senhor, que é casamento entre o mesmo sexo,
sexo antes do casamento entre, no caso, noivos, namorados. Então, quem é casado também, que está se deitando com a terceira pessoa, isso também é adultério. Tem que haver um repúdio para as práticas pecaminosas. Então, quando a gente pensa, vê assim, no passado Deus não levou em conta o tempo dessa ignorância, mas, olha o porém pede que agora que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados. No livro de Esdras, capítulo 10, onde o sacerdote foi e colocou a casa de Deus em ordem, o templo do Senhor que Nabucodonosor tinha colocado abaixo. Estava tudo direitinho já. Mas alguém falou para ele, Esdras, vocês colocaram a casa em ordem do Senhor, o templo do Senhor, a lei de Moisés, tudo direitinho, mas existe um porém. Esses sacerdotes, essas pessoas que estão cuidando da casa do Senhor, o povo, contraíram, quando eles estavam na Babilônia, casamento com povos estrangeiros. O que Esdras fez? Ele rasgou a sua roupa, jogou terra na cabeça, um simbolismo de humilhação, de humilhação, e reuniu toda a assembleia. Aqueles que estão no casamento com outras pessoas que não sejam do povo de Deus, com povos estrangeiros, Deus pede que se arrependam, que vocês se divorciem desses povos estrangeiros. E a grande maioria se divorciou desses povos estrangeiros. Você pensa que foi fácil? A pessoa já tinha contraído o casamento, muitos ali deviam estar vivendo bem com seus cônjuges, com a sua colheita farta. Então, nós temos que prestar atenção, é o que o Espírito Santo fala conosco. E eu digo para você, meu querido, qual é o nome mesmo? José. Você sendo um cristão, você tem que orar pela sua irmã, orar por ela, para que Deus conceda a ela o arrependimento. Ao servo do Senhor, está lá, se não me engano, no livro de 2 Timóteo, ao servo do Senhor não convém brigar, mas tem que ter mansidão, na esperança que Deus conceda o arrependimento à pessoa. O nosso papel é orar, meu amado, tá bom? Eu espero que eu tenha, pelo menos, amenizado aí a sua dúvida, mas creia em que está escrita essa doutrina, tá? Não siga homens, não, tá bom? Fica o irmão na paz do Senhor Jesus. שמחתי באומרים לי בית אדוני